Meus caros amigos, irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no 24º domingo do tempo comum. Estamos na primavera, no mês de setembro. Também o mês dedicado à Bíblia, à Palavra de Deus. Que a Bíblia não seja só um adorno ou enfeite na estante da sua sala. Procure meditar em comunidade, com o subsídio que a Igreja no Brasil oferece, sobre o livro de Josué. É o que a Igreja propõe esse ano. O Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Josué, capítulo 1, versículo 9. Organize a sua comunidade, organize o seu grupo de oração, o seu grupo de reflexão em torno da Palavra de Deus, para crescermos na leitura da Palavra de Deus. Vamos ao Evangelho deste domingo. Nós chamamos o coração pulsante do Evangelho de São Lucas, ou da narrativa de Lucas, capítulo 15. Abra sua Bíblia, 15, de 1 a 32. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então contou-lhes essa parábola: Quem de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, alegre, põe-na aos ombros e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo? Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, haverá no céu alegria por um só pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 moedas de prata e perdendo uma, não acende a lâmpada, varre a casa, busca cuidadosamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Palavra da salvação. Meus caros amigos, irmãos e irmãs, que beleza podermos meditar sobre o evangelista São Lucas, o Evangelho da Misericórdia. Esse é um tema muito caro ao evangelista São Lucas. E como já havia dito, o coração pulsante do Evangelho de Lucas, as 3 parábolas da misericórdia. A moeda perdida e reencontrada, a ovelha perdida e reencontrada, e o filho pródigo, que se perdeu na vida, depois caiu em si e voltou à casa do pai. Foi reencontrado, estava morto e reviveu. A tônica dessas 3 parábolas é a misericórdia de Deus, que é muito maior que nossas fragilidades humanas. E a marca também das 3 parábolas é a marca da alegria. Deus se alegra pela conversão do pecador. Deus não veio ou não enviou seu Filho ao mundo para destruir o pecador ou eliminá-lo da face da terra. Deus não se alegra, não se apraz com a morte do pecador, mas quer que ele se converta e viva. Preste atenção então no Evangelho do Filho Pródigo. Ele faz um itinerário. Primeiro, um itinerário de decadência. Ele faz mau uso da sua liberdade, pede ao pai a parte da herança que lhe cabe e termina no fundo do poço, no extremo da indignidade, disputando o alimento com os porcos. E é bom lembrar que os porcos são animais impuros para os judeus, para a mentalidade judaica. Não havia como se rebaixar mais. Ele havia chegado ao fundo do poço, mas depois de cair em si, ali está o eixo da parábola. Então ele caiu em si. O pecador então tem aquele start, aquele insight, e ele começa então a recordar como era tratado com dignidade na casa do Pai, a sentir saudades da casa do Pai.
E ele volta para a casa do pai com aquele pensamento: vou pedir a ele que me trate como escravo, pois não mereço ser tratado como filho. E qual não foi a sua surpresa? O pai o acolhe de braços abertos, sem atirar no seu rosto os erros que ele havia cometido, sem cobrar nada dele, simplesmente o acolhe com um abraço misericordioso. Poderíamos dizer, amados, que o abraço misericordioso do Pai é a absolvição sacramental que o sacerdote oferece ao penitente, quando você também, reconhecendo o seu pecado, se aproxima do sacramento da confissão para receber a graça do perdão. A absolvição sacramental, dada pelo ministro ordenado, o perdão é de Deus, o ministro é instrumento, é de fato, repito, o abraço misericordioso do Pai que nos acolhe, que nos reintegra à comunidade e que devolve a nossa dignidade de filho. O Pai devolve a ele então o anel com o sinete da família e ele volta a ter direito na herança. O Pai coloca um manto nele, uma roupa nova, a dignidade, representa a dignidade. O Pai coloca sandálias nos seus pés. Os escravos não usavam sandálias. A sandália é o sinal da liberdade. Ele está livre agora. E a casa está cheia, inundada de alegria, porque aquele filho estava morto e agora reviveu. Estava perdido e foi reencontrado. Como a ovelha perdida, ou como a moeda que a mulher encontrou ou reencontrou dentro da sua casa. Guardemos no coração essa parábola. Sejamos misericordiosos em relação a nós mesmos. Às vezes somos duros, nos cobramos demais, esquecemos que carregamos a marca da fragilidade. Não sejamos também duros demais com as pessoas. Tratemos as pessoas com misericórdia, com compaixão, porque o Senhor, repito, não quer a morte do pecador, não se apraze nem se alegra com a morte daquele que erra, mas Ele quer que ele se converta e viva. É tão bom ver alguém se levantando. Não devemos nos alegrar com a queda de ninguém, mas é uma verdadeira ressurreição e um milagre, uma alegria poder ver alguém se levantando, se reerguendo do seu erro e reconstruindo a sua vida. Um forte abraço a você, um domingo muito especial e uma semana abençoada por Deus para você e para a sua família.